Universidade Federal de Pernambuco está desenvolvendo uma pesquisa que avalia os sintomas neurológicos provocados pelo novo coronavírus. Quais são esses sintomas e de que forma a pesquisa pode contribuir para o controle da pandemia e para as pessoas de uma forma geral? Bom, sobre essa questão a gente vai conversar hoje no programa Opinião Pernambuco, que está recebendo o doutor Pedro Augusto Sampaio, que é professor do Departamento de Neuropsiquiatria da UFPE, e também Marcos Eugênio Bezerra, neurologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Lembrando que o programa Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos os programas, eles também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Paulo Freire 820 kHz, no horário sempre das 17h30. Bom, então vamos lá, sejam bem-vindos, doutores, vamos conversar sobre essa pesquisa. Gostaria de começar entendendo com o doutor Pedro Sampaio, Pedro Augusto Sampaio, né, em que momento nasce essa pesquisa e com que objetivo? Bom, na verdade, nós fomos tragados pela pandemia esse ano, né? Inclusive os neurologistas. E em vários hospitais, os neurologistas foram convocados para a linha de frente no tratamento dos pacientes com Covid, ou seja, nós fomos levados a trabalhar muitas vezes em coisas que não são o nosso dia a dia como neurologista. Então, a gente, além de tratar esses pacientes, como a gente já vinha acompanhando antes de chegar a Recife, que os coronavírus anteriores a esse tinham alguns acometimentos neurológicos, a gente aproveitou para tentar entender melhor como é que esse coronavírus funcionava em relação ao sistema nervoso central e periférico. Aí daí surgiu a ideia dessas pesquisas. Na verdade, é mais de uma pesquisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Eu só poderia começar falando sobre o que é essa pesquisa, na verdade. Então, existe uma pesquisa que envolve vários hospitais, envolve o Hospital das Clínicas, envolve o Hospital Oswaldo Cruz, envolve o INIP, envolve o Hospital Português, que a gente está avaliando e revisando os pacientes que foram internados com diagnóstico de Covid-19 e vendo quais são os acometimentos, os principais sintomas neurológicos e complicações neurológicas. E se esses sintomas eles estão ou não relacionados com o pior prognóstico dos pacientes. Essa é uma pesquisa. Outra pesquisa está avaliando também sintomas neurológicos, mas está sendo feita por telefone. Então, os pacientes que foram internados com diagnóstico de Covid, assim, entraram com possível diagnóstico de Covid, estão recebendo telefonemas e aí a gente vê quem teve esse diagnóstico confirmado ou não e compara os sintomas neurológicos, vê se existe algum sintoma que a gente consegue diferenciar Covid de outras síndromes gripais. Essas são as duas principais que estão acontecendo. Doutor Marcos, de que forma o senhor participa? O senhor faz parte desse mesmo grupo, não é isso? Isso. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores. Sim, o pesquisador principal, Dr. Pedro, que trabalha junto com a gente lá no Hospital das Clínicas também, e ele juntou vários centros e convidou vários médicos neurologistas para participar dessa pesquisa. E, no caso, eu estou envolvido principalmente com a participação lá no Real Hospital Português, onde eu também trabalho, que das emergências particulares foi o primeiro hospital que chegou a receber pacientes e internar com pacientes com Covid-19, assim como lá o Oswaldo Cruz foi o primeiro hospital do SUS a receber pacientes com Covid-19, que é onde o Pedro também trabalha. E também eu auxilio lá nos residentes no Hospital das Clínicas, que é onde a gente trabalha junto, tá? Que a gente está fazendo a coleta de dados dos pacientes também que ficaram internados lá no HC. Então vamos falar um pouquinho agora sobre já os primeiros levantamentos, né, os dados parciais dessa pesquisa. Então, doutor Pedro, quando se chega a um número de 64% dos pacientes apresentando dor de cabeça, com 15% tendo a forma contínua, ou seja, por mais de 15 dias. O que isso significa, né, nessa análise em cima da dor de cabeça associada à Covid? Doutor Pedro. Esses dados que você está falando, eles são bem interessantes porque eles foram coletados por neurologistas.
durante a internação do paciente. Então, não foi revisão de prontuário. O neurologista avaliava e perguntava e via se o paciente tinha algum sintoma neurológico. E, para nossa surpresa, a dor de cabeça é um sintoma extremamente importante para esses pacientes, algumas vezes um dos que mais atrapalha a vida deles. Os outros estudos no mundo mostravam que em torno de 12 a 15% das pessoas tinham dor de cabeça, mas o que acontecia é que provavelmente as pessoas davam mais importância aos sintomas respiratórios e não perguntavam em relação à dor de cabeça. Mas a dor de cabeça é importante, essas dor de cabeça contínua que você está falando, ela às vezes chega a durar mais do que 15 dias no paciente. Então, isso aí é realmente bem incapacitante. Nessa outra pesquisa que a gente está comparando quem tem e quem não tem Covid, a dor de cabeça, inclusive, é um dos sintomas que é mais frequente em quem tem Covid do que as outras síndromes gripais. Talvez nos ajudasse até a dar uma pista de que isso pode ser realmente Covid. Outra coisa é que esses pacientes que têm Covid, obviamente, os sintomas respiratórios, eles são sintomas importantes no quadro clínico. E a gente tem uma dor de cabeça que, em geral, é um pouco mais rara, que a gente chama dor de cabeça da tosse. Então, é uma dor de cabeça que é desencadeada pela pessoa tossir. E isso aí a gente encontrou em 16% das pessoas que estavam internadas com Covid, né? Muito mais do que era de se esperar na população, que a gente estima que isso aí seja em torno de 1%. Então, também isso aí nos chamou bastante atenção. Outra coisa, outros dois sintomas neurológicos que são muito frequentes e que também nos ajudam a diferenciar se é ou não Covid, é a alteração da capacidade de sentir cheiro e a alteração de capacidade de sentir gosto. Nessa avaliação que os neurologistas estavam fazendo presencialmente, isso chegou a quase 40% dos pacientes tinham diminuição ou incapacidade de sentir cheiro ou gosto. E naquela outra pesquisa que eu falei por telefone, isso também nos ajudou a diferenciar quem era Covid e quem não era. Então, era mais frequente esses sintomas em quem tinha Covid. Ok, a gente vai falar um pouco ainda mais na frente sobre essa questão do olfato, né, do paladar, mas eu traria de volta ainda para o Dr. Marcos essa questão da dor de cabeça, até porque ter dor de cabeça é muito comum entre as pessoas, né? Quase todo mundo tem dor de cabeça num momento ou no outro. Então, assim, seria necessário que isso fosse realmente de uma forma contínua durante um longo período para poder se ter uma suspeita de que fosse uma dor de cabeça associada à Covid, como a gente deve orientar as pessoas para que elas simplesmente, pelo fato de desenvolverem uma dor de cabeça, não achem que já estão com a Covid e entrem em pânico por conta disso. Certo. Realmente, como você comentou, a dor de cabeça, a cefaleia, ela constitui-se uma das doenças mais comuns do mundo. A cefaleia tipo tensão constitui-se a segunda doença mais comum do mundo e a enxaqueca a terceira, o levantamento da OMS. Tá? Então, são sintomas muito comuns na população em geral mesmo. Então, não seria simplesmente a cefaleia, a dor de cabeça isolada, que seria o sintoma que faria você pensar em Covid. O problema todo dos diagnósticos de Covid-19 seria a somatória desses sintomas, ou seja, o paciente que tem uma febre e uma dor de cabeça e uma tosse, não necessariamente ele vai ter Covid, ele pode ter uma síndrome gripal, como um H1N1, um rinovírus, ou qualquer outro vírus, que lembrar que nenhuma das outras doenças deixou de existir nesse período que a gente está. Febre, dor de cabeça e dor no corpo, que seria uma combinação de sintomas bastante comum numa doença que a gente tem, como a dengue, tá? Também são comuns na Covid-19. Então, um dos objetivos desse trabalho é ver quais seriam, digamos, a combinação desses sintomas que mais fariam a gente pensar em que o paciente possa ou não ter Covid. Ou, por exemplo, o contrário também, se um paciente tem uma síndrome respiratória, mas tem dor de cabeça, se isso fala mais a favor ou mais contra o paciente ter Covid. Então, não seria um marcador isolado de doença. Eu não posso dar um diagnóstico de Covid apenas pela dor de cabeça ou até mesmo apenas pela falta de olfato. Lembrar que se o paciente que já ficou gripado alguma vez na vida e ficou com o nariz entupido, ele também perde o olfato. Tá? Não são os sintomas isolados que vão permitir fazer o diagnóstico. Isso é uma combinação de sintomas
que, junto com o seu médico, você vai conseguir fazer ou não essa suspeição diagnóstica para que a gente possa fazer o diagnóstico mais corretamente. Em relação à dor de cabeça em geral, independente de ser Covid ou não, o que nos chama a atenção de poder ser uma complicação de alguma outra doença. Aí depois eu vou jogar a bola para o Dr. Marcos falar do que é que tem de complicações neurológicas do Covid, que eu acho que é importante a população saber disso, independente da pesquisa ou não. Mas assim, se a pessoa tem uma dor de cabeça que é infrequente, né, acontece raramente, e de repente ela começa a ter dor de cabeça todo dia, de repente, não é um processo que vai aumentando aos poucos. Rapidamente ela começa a ter dor de cabeça muito frequente, ou uma dor de cabeça contínua, como foi o caso do que a gente encontrou. É importante que se procure um médico para avaliar e que essa pessoa seja examinada para ver se é uma complicação de alguma outra doença. Pode ser Covid ou pode ser outra doença também. Mas nos chama a atenção essa mudança de padrão rápido das dores de cabeça. Isso é importante as pessoas ficarem atentas. Em relação à diminuição ou perda do paladar, isso também não acontece com todo mundo, né? Você pode ter desenvolvido a COVID e apresentar ou não esse sintoma que estaria ligado ao campo neurológico. Então, o que a pesquisa ela começa a revelar em termos percentuais? E a que conclusões se pode chegar com esses primeiros dados? Esses números, como o Pedro é o nosso líder da pesquisa, ele está tendo todos esses dados exatamente para te dar daqui a pouco, tá? Os números mais precisos, talvez, dos nossos levantamentos até o momento. E sim, como você falou, não são todos os pacientes que têm essas complicações dos sentidos, do olfato e do paladar. Tá? No primeiro levantamento chinês, inclusive, era uma minoria dos pacientes que tinham isso, assim, em torno de 10%, 15%. E que nos nossos levantamentos aqui, a gente está vendo que são números mais elevados do que isso e que talvez sejam sintomas que realmente ajudem a gente a diferenciar a COVID de outras síndromes virais agudas. Tá? E a gente sabe que assim, o COVID, ele tem hoje, através do mecanismo que ele entra no nosso corpo, esse receptor que ele utiliza são receptores que também estão presentes no nosso cérebro. Então, a gente tem evidências hoje de que o COVID possa causar algum tipo de lesão no cérebro. Obviamente, a gente tem muito poucos casos de lesões graves, tipo encefalite ou até menos de meningite. Já foram descritos esses casos, apesar de não ser tão comuns assim. Mas a gente também tem evidência de que o vírus possa se alojar no sistema tanto nervoso central quanto periférico, nos nervos, daí dando essa gama de sintomas neurológicos diferentes e gera uma série de complicações, tanto na fase aguda, que seria dessa invasão do sistema nervoso central, como depois que passada a fase de viremia, que é justamente a parte onde os pacientes ficam mais graves, quando os pacientes têm a fase inflamatória da doença, que é a chamada tempestade de citocinas. O paciente tem uma coagulopatia grande, tem uma série de outras complicações sistêmicas em todos os órgãos do corpo, incluindo rins, fígado, sangue, hemostasia. Isso pode acometer também o cérebro. É nessa fase que os pacientes podem ter sintomas como AVC, hemorragia cerebral, tá? E já foram complicações também que foram descritas nos pacientes mais graves com COVID. Crise convulsiva também já foi descrito. E, além disso tudo, depois que os pacientes recuperam-se, tá? A gente ainda pode observar como complicação da COVID as síndromes pós-infecciosas, tá? Que já existem em outras síndromes virais também, que seriam basicamente a encefalomielite aguda disseminada ou uma síndrome de Guillain-Barré, que a gente viu muito na época do Zika também. Tá? Então, esses sintomas, essas doenças, elas vêm associadas também à COVID-19, tá? E aí, um dos nossos objetivos é ver o quanto o COVID-19 tem essa capacidade de dar esses sintomas às pessoas. Doutor Pedro, a gente precisa fazer um intervalo. Então, o senhor me permite, né, que a gente chame esse intervalo e, no próximo bloco, o senhor complementa essa resposta que foi iniciada pelo Marcos, tudo bem? Ok, então a gente faz um intervalozinho e volta daqui a pouco com a Opinião Pernambuco, falando sobre Covid e os sintomas neurológicos.
Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre manifestações neurológicas da Covid-19. No bloco anterior, a gente conversava com o Dr. Marcos sobre a indicação que a Covid traz para o paladar, e ele já falou um pouquinho também sobre o olfato. Então, a gente passa a palavra para o Dr. Pedro para que ele complemente, né? Como se dá a manifestação desse sintoma, Dr. Pedro? Bom, então, quando a pandemia começou, né, a gente pensava que a manifestação do Covid era basicamente respiratório, que realmente é, né? Mas com o transcorrer da história, a gente foi vendo que outros sistemas eram afetados. Então, o coração, o rim e o sistema nervoso, tanto central e periférico. Isso tem chamado a atenção. Em relação à alteração do olfato, do cheiro e da dor de cabeça, esses sintomas, eles normalmente acontecem nos primeiros dias de sintomas, muitas vezes até no primeiro dia mesmo, nos primeiros dias. E parece que o vírus, ele tem acesso ao sistema nervoso central, uma das principais vias são pelos nervos da cabeça, entre eles os nervos da olfação, que nos permite sentir o cheiro. E fazendo um pouco de propaganda aqui da nossa casa, né, da Universidade Federal de Pernambuco, dois professores daqui da casa, o professor Marcelo Valença e a professora Fátima Aragão, na verdade, flagraram lesão nessas estruturas de ressonância magnética. Então, pessoas que tinham alteração do cheiro e dor de cabeça fizeram ressonância e viram que esse sistema da olfação ele estava inchado e algumas vezes até tinha sangramento nesses locais. Então, existe uma lesão, né? E essa lesão, pelo que a gente tem visto, na maioria das vezes é reversível. A maior parte das pessoas recuperam. Não dá para a gente dizer que todo mundo vai recuperar, porque a gente tem pouco tempo dessa pandemia e ainda tem gente que tem alteração, mas a maioria está melhorando. Então, a gente acredita que esses sintomas estão ligados à alteração do cheiro, alteração do paladar e à dor de cabeça. E que provavelmente, como eles acontecem nos primeiros dias de sintomas, eles devem ser devidos à lesão direta do vírus no sistema nervoso central ou a um processo inflamatório local, à medida que o vírus vai passando por essas estruturas. Então, é esse o mecanismo que a gente acredita. Inclusive, quem tem diminuição do cheiro ou diminuição do gosto tem uma chance maior de ter dor de cabeça do que quem não tem. Isso é o que a gente está constatando. Então, isso aí fala a favor do vírus estar lesando essas estruturas mesmo. O senhor tem os percentuais, doutor Pedro? Qual o percentual de pessoas que podem ter o paladar afetado ou que podem ter o olfato afetado? Pronto, então eu vou falar para você dessas 3 pesquisas que são dados diferentes, né? A primeira, que foi a avaliação dos neurologistas, a gente encontrou em torno de 40% de alteração do cheiro, alteração do olfato. A outra, que a gente está ligando para as pessoas, a alteração do olfato chega até 75% do olfato e do cheiro e do gosto, certo? E nos internados, a gente encontra em torno de 20%. Por que nos internados é menor? Porque, na verdade, a gente não está perguntando diretamente às pessoas, a gente está vendo o que está anotado na ficha de internação daqueles que passaram pelo hospital. E muitas vezes o médico, ele foca naquele sintoma que coloca mais o paciente em risco, então os sintomas respiratórios. Provavelmente por isso é que é menor. Então, está sendo de 20% a 70%, vamos dizer assim, de acometimento da olfação ou do gosto. Doutor Marcos, é possível se ter uma ideia já da causa, né, do porquê que o novo coronavírus, né, quando ele se manifesta na pessoa, ele faz esse ataque ao sistema neurológico? Sim, a gente já tem essa resposta, a gente não tem ela completa ainda, certo? Mas a gente já tem a evidência de que, como o Pedro falou, o local onde ele entra, eu chamo através principalmente de transporte através dos nossos nervos, principalmente na cabeça, e o grande jogada, porque que ele prefere, por exemplo, o cérebro, é a expressão desse receptor. O mesmo receptor das células do nosso pulmão, que o coronavírus aproveita para entrar no nosso corpo, as nossas células nervosas elas também expressam esse receptor. Então, ele consegue, ao mesmo tempo, também contaminar não só as vias respiratórias,
como também o sistema nervoso central. Então, essa preferência, pelo menos parcialmente justificada, por essa expressão aumentada desse receptor no cérebro e pulmão. A gente tem visto algumas pessoas dizerem, não, fulano morreu, mas morreu de AVC. Não, aí outros dizem, mas foi Covid, foi AVC, o que foi? Quer dizer, pode existir uma relação, isso pode, inclusive, complicar as notificações de casos de Covid-19 aqui no Brasil por conta disso? Sim, sim. Como eu expliquei, o COVID, ele tem, no caso, uma fase mais grave, no caso. Os pacientes que ficam mais graves da doença, eles desenvolvem essa fase inflamatória da doença, na qual os pacientes, na tentativa de combater esse vírus, o sistema imunológico fica tão ativo que acaba gerando uma série de consequências, dentre elas o aumento da coagulabilidade e o risco de infartos e hemorragias em locais do corpo. Tá? E um dos órgãos mais afetados é justamente o cérebro. Então, o paciente com COVID-19, ele pode, uma vez que a parte respiratória, ele, digamos, conseguiu superar isso, mas ele ainda tem uma fase muito mais grave para conseguir superar, que ele pode ter nessa fase infarto agudo do miocárdio, infarto do coração, assim como um AVC isquêmico no cérebro, ter hemorragia cerebral, ele pode ter uma insuficiência renal, por justamente esses mecanismos, a fase sistêmica da doença, em que o vírus está cometendo todo o corpo e, ao mesmo tempo, uma série de complicações, não só neurológicas nessa fase, mas que vão levar o paciente a ter sequelas e risco de vida. Falar um pouco mais sobre isso para também não deixar as pessoas apreensivas, né? Bom, nós temos uma pandemia que atualmente existem milhões de pessoas que já foram infectadas pelo SARS-CoV, que é o vírus SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Nós não temos uma pandemia de AVCs, certo? Isso aí a gente não está vendo no mundo. Não parece ter um aumento grande no número de AVCs. Talvez até porque as pessoas estejam com medo de ir ao hospital. Então, uma parte dos pacientes que têm AVCs pequenos talvez fiquem em casa e não vão para o hospital. Agora, dentro desses pacientes que têm COVID, certo? Pode ter como complicação do COVID o AVC, que parece ser uma coisa rara no contexto geral, né, da pandemia, mas pode acontecer. Existe uma plausibilidade do ponto de vista da biologia para que isso aconteça. Porque existe esse processo inflamatório que o Dr. Marcos explicou, existe uma lesão direta do vírus que parece atacar a célula de dentro do vaso, que a gente chama de endotélio. O vírus pode atacar também o coração, então a gente pode ter arritmias, isso aumenta a chance de ter AVC. Existe um aumento da chance de coagular o sangue dentro dos vasos por causa desse grande processo inflamatório e de tudo isso que a gente está conversando. Então, pode ter complicação, mas não parece que é uma complicação extremamente comum. É isso que eu quero falar para não deixar as pessoas apreensivas. Nos nossos dados até agora, nós temos em torno de 400 pacientes internados. Veja só, internado já é aquele percentual de pacientes mais grave. A maioria dos pacientes com COVID não se internam, né? Então, dos internados, nós temos 1% de AVC. São os dados que a gente tem atualmente. Ok, a gente só tem agora 1 minuto para as considerações finais. Então, muito obrigado, doutor Marcos. Eu que agradeço aí o convite, tá certo? E nos encontramos aí, nos disponibilizamos para tirar qualquer dúvida da população e esperamos aí ter bons resultados a mostrar no futuro e poder contribuir aí com a ciência e com o combate à pandemia, não é? Ok, muito obrigado, doutor Pedro, também. O que eu quero chamar a atenção sempre é que as pessoas se cuidem, né? Assim, eu vi um comentário no jornalismo americano dizendo assim, está estável, mas é como se a gente estivesse tirando água de um barco que está entrando água. Então, não é porque está diminuindo o caso que a água deixou de entrar no barco. A coisa ainda existe. Então, eu vejo aí as pessoas se comportando como se não existisse mais pandemia. Nós ainda estamos numa pandemia. Então, é bom chamar a atenção para que as pessoas realmente se cuidem. Ainda não acabou a história, infelizmente. Ok.
Ok, tá. Então, muito obrigado, doutor Marcos, muito obrigado, doutor Pedro. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. E queremos fazer um registro de que este foi o programa de número 100, desde quando iniciamos a pandemia, realizando os programas de forma remota. Queremos reafirmar o nosso compromisso como servidores públicos para levar a você uma informação com qualidade e credibilidade.